Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço pra vocês. Eduardo Vargas na mira? Fortaleza segue busca por atacante. 60 milhões em jogo. Duelo contra o Inter ganha peso decisivo. E mais, Leão encaminha venda definitiva. Mídia cobra postura. Presidente do Sport pede união entre os nordestinos da Série A. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2024. Fortaleza volta a campo depois de amanhã, domingão às 4 da tarde, duelo contra a equipe do Internacional pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É o último jogo da temporada e tem muita coisa em jogo neste duelo de domingo. Antes da gente trazer as notícias que envolvem esta partida, aquele convitezinho de lei para você se inscrever aqui no canal, tá? Se você já for inscrito, pega o link desse vídeo, manda em tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza que você participa, convide a galera a nos conhecer, vídeos todos os dias às 5h30 da manhã, lives todos os dias às 18h15, tem coletiva, tem Aerolion, tem jornada esportiva e muito mais. Então, cola com a gente para você ficar por dentro de todas as notícias do nosso tricolor de aço Fortaleza Esporte Clube. Bom, agora vamos falar sobre contratações. Surgiu uma informação ontem de que o atacante Eduardo Vargas vai deixar o Atlético Mineiro ao final da temporada e está em busca de um novo clube, considerando tanto oportunidades no Brasil quanto no exterior. O atacante, inclusive, considera com carinho um retorno ao futebol chileno com a Universidade de Chile. Porém, pelo que eu apurei, o Vargas tem interesse em permanecer no futebol brasileiro. E aí eu quero lembrar para vocês que o Fortaleza e o Atlético Mineiro já negociaram a contratação do Vargas. Como assim, PM? Eu não lembro disso. Pois é, foi lá em março, no início deste ano. Atlético Mineiro e Fortaleza chegaram a acertar a vinda do Vargas para o tricolor do PC, porém o jogador dificultou a saída. E aí tiveram alguns motivos que fizeram com que o jogador não quisesse vir para o Fortaleza e permanecesse lá no Atlético Mineiro. Motivos pessoais e também financeiros. O valor pelo Vargas não era tão barato e tinha a questão da namorada, noiva, esposa, não sei o que é do jogador, mas que queria ficar lá em Belo Horizonte por conta do seu curso, né? No caso, a faculdade que ela faz. Se eu não me engano, era uma história assim, tá? Se você sabe melhor do que eu, comente o motivo aqui abaixo. Então, o jogador acabou ficando no Galo, mas o Fortaleza chegou a acertar tudo com o Atlético Mineiro. A gente sabe que o Leão tá em busca de um atacante que joga pelos lados, quase um segundo atacante. O Vargas faz bem essa função. Seria Eduardo Vargas um bom nome pro Fortaleza em 2025? Na atual temporada, foram 37 jogos pelo Galo, 9 gols e 3 assistências e convocações constantes para a seleção chilena junto com o Kusevich. Inclusive, ele marcou gol pela seleção chilena recentemente, acredito que no duelo contra a Venezuela. Foi o último jogo do Chile na temporada pelas eliminatórias, 4-2, e o Vargas fez um dos gols da seleção chilena. Ele atua muito pelos lados, mas também sabe jogar por dentro, é um segundo atacante de ofício, é um atacante matador, que já não é mais nenhum menino novo, né? Tá ali já com os seus 35 anos, acredito que não seria interessante para o Fortaleza, que busca rejuvenescer o elenco. Mas quero te lembrar que já houveram negociações avançadas e as duas equipes chegaram a acertar a vinda do Vargas para cá em março de 2024. Ele que não quis vir. E aí, eu quero a tua opinião, comenta aqui abaixo. Será que o Vargas voltou ao radar do Fortaleza? O feedback de vocês é sempre muito importante. Turma, se vencer o Inter, time do Fortaleza leva 40
milhões de reais pelo desempenho na Série A. Para ser mais preciso, 40,9 milhões, quase 41 milhões. Matéria lá na coluna do Fernando Graziani no Esportes do Povo. Para ficar em quarto lugar, o tricolor precisa necessariamente ganhar a partida. E aí vamos trazer para vocês a explicação, tá? A gente sabe que os clubes da Série A recebem premiações específicas por suas colocações na Série A. Dinheiro dos direitos de transmissão da temporada, Globo Sport TV, é um valor destinado exclusivamente por desempenho até o 16º. E um valor, né? Para além dos direitos de transmissão fixos e por audiência. No caso do Fortaleza, que chegou a liderar a competição e agora já sabe que vai terminar ou em quarto ou em quinto, o Leão resta apenas um jogo que é contra o Inter no domingo. Para ficar em quarto, o tricolor precisa necessariamente ganhar do Inter e aí vai embolsar 40,9 milhões em caso de empate ou derrota. O Leão termina em quinto e embolsa 38,5 milhões por performance, uma diferença de 2,4 milhões. Portanto, temos que vencer porque vale quase 41 milhões de reais nos cofres do Fortaleza. Aqui abaixo você confere aí a premiação para cada colocação. Tá vendo como era importante ter terminado em terceiro ou quem sabe até em segundo? Ia lucrar muito mais do que vai lucrar terminando em quarto ou na quinta colocação. E aí eu quero te lembrar uma parada, tá? O Fortaleza também recebeu um valor interessante pelos jogos que foram transmitidos na TV aberta. Ao todo, contando com esse jogo contra o Atlético Goianiense, 12 jogos do Fortaleza foram transmitidos. O Leão lucrou cerca de 16 milhões e 800 mil reais por essas transmissões na TV aberta. E aí, se você somar com o valor que o time pode faturar se terminar em quarto, dá quase 58 milhões, quase 60 milhões de reais, 57,7 para ser mais preciso, ou seja, quase 60 milhões de reais se terminar em quarto, somando com as cotas de TV pelos jogos que foram transmitidos na TV aberta, cerca de 1,4 milhões a cada jogo. Se foram 12 jogos, então o Leão faturou um dinheirinho bem interessante. Então vamos por mais. Isso está em jogo hoje. Terminar na quarta colocação e faturar essa grana altíssima que vai fazer uma diferença muito grande para o Fortaleza na virada de uma temporada para outra, beleza? Comenta a tua opinião sobre isso aqui abaixo. Lembrando que a rodada de número 37 terminou ontem e foi muito bacana. O Fluminense ganhou do Cuiabá e o Bragantino ganhou do Atlético Paranaense fora de casa, ou seja, não definiram os rebaixados para a Série B. Apenas o Criciúma se juntou ao Atlético Goianiense e ao Cuiabá ontem e estão rebaixados. Bragantino, Atlético Paranaense, Fluminense e Atlético Mineiro decidem aí quem será o último clube rebaixado da Série A para a Série B. Após derrotas, o Fortaleza não pode mais superar o feito de campanha histórica em 2021. Só pode terminar em quarto colocado, ou seja, igualar a campanha na posição. Porém, em pontuação, o Leão já superou, indo a 65 pontos, ou seja, 7 a mais do que o que ele fez em 2021. A mídia trouxe uma reflexão muito importante. Opinião: na Libertadores, mais derrotado pelo Lanterna. Ainda há gana para o Fortaleza buscar o G4? E aí, lá no final do texto tem o seguinte: é inegável que o Leão se agiganta no futebol brasileiro a cada temporada. São 7 anos na elite nacional, torneios continentais, uma gestão que preza pelo profissionalismo. E também é óbvio que o time não vai ganhar sempre, mas o tricolor poderia ter perdido de cabeça erguida. Afinal, ainda havia a possibilidade de encerrar o brasileiro como terceiro lugar, o que seria a histórica melhor campanha do time numa Série A de pontos corridos. Pela frente, diante do Internacional, existe a chance de igualar o desempenho de 21 quando terminou em quarto. Ainda há gana para isso? E aí eu te pergunto, torcedor, será que ainda há gana no elenco do Fortaleza por isso? Tem dinheiro envolvido. Lembrando que a mídia fez também uma reflexão muito interessante do jogo contra o Atlético Goianiense. O Fortaleza teve uma atuação constrangedora e foi dominado pelo pior time do Brasileirão. A forma, segundo a mídia, como o Fortaleza encarou o jogo com total desinteresse é de uma postura inadmissível para quem briga na parte de cima do Brasileirão. A atuação constrangedora, certo? Então, tomara que o Fortaleza crie vergonha na cara, porque a mídia está cobrando essa mudança de postura para esse jogo final contra o Internacional e pode até conseguir vencer jogando mal, tá? Afinal de contas, o que importa é ganhar. Mas seria muito importante fazer um bom jogo para presentear uma vitória com boa atuação ao seu torcedor, que certamente vai lotar o Castelão no domingo. E para o jogo contra o Inter, o Leão já sabe que não vai ter o zagueiro Kusevich, desfalque de peso. Ele está suspenso, porém terá o retorno do zagueiro Tite, que deve formar a zaga com Brites, tá?
Bom, agora mudando de assunto, o Coritiba encaminhou a permanência do zagueiro Bruno Melo, emprestado pelo Fortaleza. O Coxa deve exercer preferência pela aquisição do jogador. Clubes acertam últimos detalhes. O Coritiba encaminhou a compra dos direitos do zagueiro Bruno Melo junto ao Fortaleza. O jogador estava emprestado ao Coxa, que tinha a opção de exercer a aquisição em definitivo prevista em contrato. Os últimos detalhes do acordo estão sendo definidos. Então, o Coritiba vai exercer a compra do Bruno Melo em definitivo. O Fortaleza deve receber uma compensação financeira. Agora, seria muito mais interessante que essa compensação financeira viesse no abatimento do custo do zagueiro Kusevich, que é 8 milhões e meio. Vamos supor que seja 2 milhões o valor do Bruno Melo. Eu não faço ideia de quanto seja, então cairia para 6 milhões e meio. Seria muito mais interessante, né, pagar 6 milhões ao Coritiba pelo Bruno Melo, amortecendo essa dívida com a venda do Bruno Melo em definitiva para o Coritiba, mas tudo não está confirmado nesse sentido, apenas a aquisição do Coxa junto ao Fortaleza pelo Bruno Melo. Vamos torcer para que consigam negociar também uma parte do Kusevich, que seria bem interessante. Para finalizar o vídeo de hoje, o presidente do Sport, lembra dele? Pois é, ele falou o seguinte, defendendo a união dos clubes nordestinos, geopolítica do futebol mudou. Olha só, a geopolítica do futebol mudou, 25% dos clubes da Série A são do Nordeste, a gente tem que estar junto. Essa união é vital para enfrentar desafios que vão além das 4 linhas. A concentração financeira nos centros Rio-São Paulo é um obstáculo histórico, a desvantagem logística também pesa contra. Eu até provoquei o pessoal do Fortaleza, não o Marcelo Paes, mas o pessoal da gestão deles para que a gente organizasse uma reunião entre clubes do Nordeste. A geopolítica do futebol mudou. Então tá aí, né? Presidente do Sport aí fazendo essa provocação positiva, né? Para que os clubes nordestinos na Série A se unam em prol de N questões para favorecer, claro, nossos clubes, principalmente os 5 que vão disputar a Série A no ano que vem. Concorda com ele? Discorda? Já comenta a tua opinião aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso. Videozinho rápido. Curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem. E a gente se encontra às 18h15 na nossa live tradicional. O link já tá aqui ativo. Lembrete, falou e tamo junto!